crentes não pereçam, mas tenham vida eterna. Homem de Deus? Sim, senhor. Gostaria de dizer algo relacionado à pregação do Evangelho. Acredito que em Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele fala que Deus deu a cada homem uma medida de fé, e você sabe que podemos ver isso Podemos ver que em nossa sociedade há pessoas que estão buscando. Talvez não estejam, há pessoas, muitas pessoas, que estão em religiões e servem a outros deuses. E acredito que essa medida de fé que foi dada, e está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala sobre a fé que vem pelo ouvir, ou a fé para crer em Cristo vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém. E então fala sobre muitos que ouviram a palavra creram em Atos, capítulo 4, versículo 4. Então há algo nas Escrituras que afirma claramente que o Evangelho precisa ser pregado. Uma coisa que sei sobre os calvinistas é que, em sua história, eles têm sido grandes evangelizadores, de modo que entendem esse conceito. Gostaria de compartilhar mais uma vez com aqueles que estão em Atos, capítulo 2, e mesmo se apenas percorrermos Atos e observarmos os vários sermões, essa é uma história real acontecendo diante de nossos olhos, a infância da igreja primitiva, e podemos ver com certeza que eles estavam pregando que depende novamente de quem invocar o nome do Senhor que será salvo. Podemos ver no sermão de Estevão que ele declarou que eles eram de dura cerviz e que rejeitavam e recusavam o Espírito Santo, o que novamente coloca um ponto de vista sobre a rejeição do homem à graça que foi derramada. Mateus, capítulo 22, fala mais uma vez sobre a rejeição do convite de um rei, uma parábola, para mostrar que a graça certamente não é irresistível, ela pode ser rejeitada, pode ser refutada, e graças a Deus mais uma vez, ele também, escolheu isso, porque foi rejeitada por um determinado grupo de pessoas e depois chegou até nós. Depois temos Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem respondeu ao chamado? E eu acredito que, na maioria dos casos, dependia da pessoa que recebeu o chamado e ela escolheu aceitar e, portanto, tornou-se a escolhida. Escolhidos uma vez. A dificuldade, porém, é que essa passagem explica que, embora muitos tenham sido chamados pelo Evangelho, as pessoas que creram foram as escolhidas, os eleitos, que é exatamente o que diz Efésios 1, versículo 4. A medida de fé dada em Romanos 12, versículo 3, é dada a todo homem, e a todo homem na igreja, o que é outro bom exemplo de que todo e todos não significam todo mundo, cabeça por cabeça. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De fato, mas então a pergunta é, por que alguns exercem fé e outros não? E a resposta é, todos os que foram ordenados para a vida eterna creram, e todos os que não foram, não creram. Acreditamos que está claro que a apresentação do Evangelho pode ter um impacto enorme sobre a eficácia daqueles que o recebem. Vocês sabem que saímos a cada 2 sábados, fazemos nosso evangelismo e temos nossa diretora de ministério. E ela tem uma certa habilidade ou dom para ministrar o evangelho de forma que ele seja mais persuasivo do que talvez outra pessoa que o ministre. Sim, mas isso é dirigido ao reverendo Angus. Eu, pessoalmente, quando me deparo com pessoas, organizações que não acreditam no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. O que eu costumo ver sobre eles. Você sabe, como você vê, como as testemunhas de Jeová e todos esses tipos, o que eu costumo ver é que eles acreditam muito na letra e a Bíblia diz que a letra mata. Mas é o Espírito que dá vida. Normalmente vejo que quando discutem falam apenas de letras, mas não entendo a essência. Pode me explicar? Você sabe. É parte da explicação para... Muitos discordam da minha rapidez e de eu querer entrar. Concordo com o que estou dizendo. Quero argumentar rapidamente a muitas questões levantadas. Sobre o pentecostalismo, estou novamente em minoria. Interessante, você mencionou as testemunhas de Jeová.
porque todas as testemunhas de Jeová acreditam no livre-arbítrio, que Cristo morreu por todos e que Deus quer salvar todos, o que é exatamente a posição arminiana. Estou falando apenas da doutrina delas em geral, certo? Certo, usando escrituras, etc. Sim, e é por isso que estou usando muitas escrituras. Tenho ensinado doutrinas sobre a total depravação e morte do homem. Acredito que isso pode ser apresentado de maneira convincente. Um holandês se converteu após um discurso que proferi em Limerick sobre a depravação total em Romanos capítulo 3, que falava sobre ninguém fazer o bem, percebendo que estava perdido e precisando de salvação. Fui convertido pessoalmente. Eu cresci em uma igreja arminiana que saiu da igreja da Irlanda. Sempre acreditei na possibilidade de acreditar quando quisesse, mas conforme fui envelhecendo e me tornando mais corrupto, percebi que não era a pessoa boa que a igreja dizia que eu era. E então pensei, devo decidir se a Bíblia é verdadeira. Então decidi me tornar cristão, mas não conseguia apenas acreditar. Eu dizia, Senhor, salve-me, mas em meu coração eu amava meu pecado e tinha medo do que as pessoas diriam. Acreditava, e a última coisa que o Senhor usou para me humilhar foi um jovem escocês. Eu aprendi que apenas os eleitos podem ter fé, quebrando meu orgulho e egoísmo tolo. Antes, pensava que estava no controle de minha própria salvação, mas percebi que estou lidando com o Deus que criou o céu e a terra. A palavra de Deus tem poder de converter e transformar, pois ele a usa para mudar as pessoas. Esse é o poder de Deus para a salvação. Deixe-me passar rapidamente por mais alguns e-mails. Este é de uma senhora chamada Valérie. Ela diz olá e olá, olá. Angus não pode realmente ser capaz de falar a palavra de Deus com o coração e ver a Bíblia como Deus a planejou, porque ele está fazendo isso na carne, não no espírito, porque ele não acredita na imposição de mãos e acredita nos dons de falar em línguas, que é o Espírito Santo falando através de nós, e além disso, ele está tomando conta de quase toda a conversa e não dá tempo suficiente para a resposta e a visão do outro pastor. Sou um crente nascido de novo que não acredita no calvinismo. Ele distorce a Bíblia. É vergonhoso o que ele está falando sobre a opinião do calvinismo. Ele está colocando Jesus sob uma luz ruim. Louvado seja o Senhor. Ele o ama. Louvado seja o Senhor. Ele o ama. Outro dia. Tom diz olá. Discussão fascinante. O palestrante arminiano afirma que Deus não envia ninguém ao inferno, mas que os pecadores se condenam a si mesmos. Apesar de popular, essa interpretação não está embasada na Bíblia. A verdade é que a Bíblia é clara ao dizer que Deus é quem envia as pessoas para o inferno, e ninguém mais tem essa autoridade. Nem eu tenho o poder de me condenar ao inferno, somente Deus pode fazer isso. Mateus 22:13. E Mateus 13:30, obrigado. Esse é o tom, os e-mails são apenas totalmente carregados. Vamos verificar este outro. Vou falar com você em 1 minuto, pastor Ramsey. Caro IMI, o querido irmão em Cristo, o calvinista, acabou de mudar de ideia. Ele começou dizendo que Deus escolhe e sua última declaração diz que é o livre-arbítrio do homem. Isso significa que todos os que invocarem o nome de Deus serão salvos. Todo ser humano, em todo esse tempo, vidas. Deus lhe dá uma escolha. Bem, acho que a frase não está equilibrada. Ele disse: isso quer dizer que todos os que o chamarem serão salvos. Todo ser humano tem a chance de ir até Deus. Bem, mais uma do Dave. Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus? Isso se refere a Davi na Bíblia. Depois vem uma citação de David Thomas. Se não temos nada de bom em nós, o que dizer da nossa consciência? Ela nos orienta sobre o bem e o mal. Portanto, não podemos nos desculpar. A consciência é boa. Deus a deu a nós. Até mesmo os incrédulos podem fazer o bem graças à consciência.